Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje o nosso episódio é dedicado à saúde da mulher. Estamos aqui com o Dr. William Teru. Ele é ginecologista e obstetra e nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes e pertinentes a todas as mulheres, que é a endometriose e os, vamos ver, miomas uterinos. Doutor, antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho a respeito da sua história, da sua trajetória e por que escolheu a especialização da ginecologia e obstetrícia. Perfeito. Na verdade, eu sou natural de Londrina, então desde 2012 moro aqui em Curitiba e vim para estudar e acabei fazendo a minha especialidade em ginecologia e obstetrícia, mas que caiu no meu colo, na verdade, não era um desejo desde a época da faculdade. Depois que comecei a trabalhar pós-formado, trabalhando com o público feminino específico, a gente vê, né, o quanto que vocês cuidam da saúde de vocês. Isso interessou para mim, principalmente para tentar ajudar nessa parte cirúrgica, que é hoje o Uhum, meu maior enfoque na minha área de atuação. uhum. E com isso, a gente consegue contribuir um pouquinho mais com vocês, né? Doutor, falando sobre endometriose, que é um dos temas que afeta muitas das mulheres, né? O que exatamente é a endometriose? Então, eu sempre falo para os pacientes que a endometriose nada mais é que uma lesão de células endometriais que elas estão fora da onde eram para estar, lá dentro da cavidade uterina. Quando tem o processo de sangramento, seja período menstrual ou qualquer outro tipo de sangramento daquela célula endometrial dentro da cavidade do útero, aqueles focos de endometriose, aqueles focos de células endometriais que estão implantados no intestino, no peritônio, atrás do útero, no ovário, às vezes lesões até mais longes, lá no diafragma, no peritônio, às vezes até um pouco mais longe do útero, eles também sangram, inflamam e cicatrizam, inflamam e cicatrizam. E Uhum, esse processo contribui com os sintomas dessa paciente. Sintomas de dor, sintomas de dificuldade para engravidar. uhum. Então, entender como é o período menstrual também é entender o porquê que causa os sintomas da endometriose. Doutor, e como que essa condição ela se manifesta e quais são os sintomas mais comuns? Se a gente for pensar em probabilidade de ter sintomas, poucas mulheres. Quando a gente pensa em quantas mulheres vão ter, pelo menos uma ou duas em cada 10 mulheres em idade fértil vai ter alguma lesão de endometriose. Olha. Porém, dessas mulheres, a minoria vai demonstrar algum sintoma. Uhum, Esses sintomas podem ser dor pélvica crônica ou dor intensa durante o período menstrual, uhum, dor para ter relação sexual, aquela dor principalmente no fundo da vagina, que a gente chama de uhum. dispareunia de profundidade. E às vezes a paciente não tem dor nenhuma. A paciente ela está tentando engravidar 1, 2, 3, alguns anos, não está conseguindo. Faz toda a investigação Uhum. para pesquisar alguma causa de infertilidade e encontra algum foco de endometriose. Então, a endometriose, quando ela está presente isolada, ela pode atrapalhar até 70%, dependendo da literatura, em conseguir engravidar. Uhum. Doutor, qual é o impacto da endometriose na fertilidade? E na qualidade também de vida das mulheres? Pois bem, né, na fertilidade entra naquela história de tentar engravidar. A Uhum, paciente que ela está tentando engravidar pelo menos mais de um ano, ou às vezes, dependendo da idade, mais de 6 meses e não está conseguindo, e ela vai fazer a investigação, ela vai atrás. Por quê? O que está acontecendo comigo? E nessa investigação, o principal enfoque é também buscar focos de endometriose. uhum, E nessa paciente que, quando não acha outras causas, né, ou a obstrução tubária, ou entre outros motivos, encontra apenas algum foco de endometriose, essa lesão ela pode atrapalhar essa gestação, dependendo de 30 até 70% dos casos, de acordo com a uhum, literatura. Então, é importante. E aí, nesse tipo específico de paciente, às vezes a gente indica a cirurgia para remoção dos focos. uhum, Pensando em qualidade de vida, aí entra a questão de dor também. Então, além da paciente que está tentando engravidar, tem a paciente que também tem a dor. Que em algumas vezes a dor é tão intensa que ela precisa faltar ao trabalho, precisa faltar em compromissos, precisa ir ao pronto atendimento para poder melhorar esse quadro de dor que ela está tendo, tanto durante o período menstrual, ou algumas pacientes que têm dor crônica, de tantos anos que elas ficam expostas a esse processo inflamatório da endometriose, ela tem uma dor que ela não melhora com uma medicação simples, ela precisa de um tratamento mais multidisciplinar e mais intensivo, né? uhum. E na gravidez?
a mulher continua sentindo dor? Isso é interessante, né? Porque, em teoria, as doenças inflamatórias em geral, durante o período gestacional, elas diminuem. Olha só. Tal qual a endometriose. Então, a endometriose a gente não vê tanto questão de dor durante o período gestacional, exceto a sequela da endometriose, que é a cicatriz. Uhum. Então, lembrando que quando sangue cicatriza, tem os processos aderenciais dentro da pelve. E aí sim, o útero está crescendo, e esse útero, se ele tiver aderido a alguma estrutura, por exemplo, uma lesão intestinal, uma lesão na bexiga, essa estrutura vai sendo repuxada, e isso às vezes pode gerar mais dor e desconforto durante Uhum. a gestação. Então, tudo depende de onde está localizado esse foco e se tem ou não processo aderencial. Doutor, falando sobre os miomas uterinos, é, o que são exatamente os miomas e onde eles se desenvolvem? O mioma é uma célula de dentro do músculo do útero, né, dentro do miométrio, que ele acabou crescendo de forma desordenada, porém não como um tumor maligno. Ele cresce, cresce, mas ele tem uma delimitação desse Uhum. crescimento. E tem N fatores que podem ser causa, desde genético até o nosso estilo de vida, alimentação, o meio que nós estamos vivendo. Então, N fatores que podem contribuir para isso. Mas é um tumor benigno, não é um tumor maligno. E ele pode impactar em alguns sintomas, por exemplo, dificuldade para engravidar, sangramento disfuncional, ou às vezes não dar sintoma nenhum. Ele apenas está lá e a mulher vai fazer algum exame de imagem de rotina e Uhum. acaba encontrando ele. E ele, a princípio, sem causar nenhum problema para ela. E ele tem tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes e dependendo da onde ele está localizado, apesar de serem células de miométrio, ele pode estar localizado mais interno à cavidade uterina ou mais externo ao útero. E aí também varia como que vai ser os seus sintomas. Se é Uhum. sintomas de sangramento, se é um sintoma de dificuldade para engravidar, se é um sintoma por conta do tamanho dele, está comprimindo algum órgão adjacente. Então, tudo depende da topografia e do tamanho dessa lesão. Doutor, quais são os sintomas associados aos miomas? O mioma, ele pode ser de três tipos. O que Uhum. está dentro da cavidade, o submucoso, ele está no meio da parede do útero, que é o intramural, ou ele está externamente, a esse útero subseroso. E entre esses três tipos, eles podem se mesclar entre as suas características. Aquele mioma que ele abaula, que ele interfere na cavidade uterina, aquele mioma que geralmente pode gerar sintoma de sangramento, Uhum. sintoma de dificuldade para engravidar, sintomas às vezes de abortamento. Então, o embrião ele se implanta em cima desse mioma e ele não tem para onde crescer, acaba perdendo a gestação. Esse mioma ele pode estar comprimindo algum órgão, então é um mioma que ele é externo, ele é um subseroso, por exemplo, porém ele está comprimindo o intestino, está comprimindo a bexiga, Uhum. aí gera outros sintomas que não são ginecológicos, sintomas de constipação, sintomas de irritabilidade vesical, às vezes a paciente tem muita vontade de urinar e tem um mioma lá incomodando a bexiga, Hum. né? Então depende de onde ele está. Aí a pessoa sente, a mulher sente a vontade de urinar, é por causa da compressão desse mioma, é isso? Nesse tipo Ah. específico, pode se associar a ele sim, né? Então, às Uhum. vezes um mioma grande tá ali próximo da bexiga, né? Uhum. E acaba fazendo essa irritação por conta do tamanho dele ali em cima da bexiga. E tem uma idade específica para ele se manifestar? Normalmente pacientes após o início da menstruação, Uhum. mas em média 20 a 40 anos, né? Uhum. Tem pacientes jovens e tem pacientes que mais de 40 anos que vão iniciar a presença de algum mioma. Então não tem uma idade específica que fala assim, a partir dessa idade vai começar a ter mioma, não. Então, desde pacientes mais jovens até pacientes próximos do climatério pode apresentar mioma, sim. Doutor, e como que os miomas podem impactar a fertilidade da mulher e a saúde dela, né, no modo geral? Pois bem, esse é o assunto até de congresso, né? Então, quando a gente Uhum. pensa no mioma que impacta na fertilidade, a gente está falando sobre aquele mioma que ele atrapalha a cavidade uterina. Quais são esses miomas, né? Aquele mioma que ele está totalmente dentro da cavidade uterina, ou é um mioma que ele está parcialmente dentro, ou aquele mioma que toca o endométrio, que é a pelezinha de dentro da cavidade uterina. Então, Uhum. esses miomas, sim, eles podem afetar a fertilidade. Então, aquela paciente que está investigando focos de mioma que podem atrapalhar essa gestação dela ou a fertilidade, e quando são encontrados, a gente indica o tratamento, na maioria das vezes cirúrgico, para poder melhorar a taxa de fertilidade dela. Uhum. Dependendo da onde está localizado esse mioma, a gente pode aumentar até 50% a probabilidade de gestação
para essa mulher. Olha só que interessante. Doutor, como é feito o diagnóstico da endometriose e dos miomas uterinos atualmente? Perfeito, né? Hoje nós temos a medicina que nos ajuda com os aparelhos, com os exames, principalmente ecografia e ressonância. Então, especificamente, exame ginecológico, nesses exames de imagem, a gente utiliza a ressonância magnética e a ecografia. Uhum, Quando a gente pensa em endometriose, o principal exame hoje é o mapeamento de endometriose, que é o exame onde se faz um preparo intestinal antes, e aí com isso, ou ecografia ou por ressonância, consegue-se identificar os focos de endometriose, principalmente a endometriose profunda, lesão intestinal, lesão vesical, não somente aquela lesão mais superficial. uhum, O mapeamento por ecografia, ele também é para dar uma olhada na parede abdominal. Então, outros focos de endometriose longe do útero. Cicatriz de cirurgias, por exemplo, cesárea, pode acontecer foco de uhum. endometriose ali. Então, busca-se essas lesões para tentar encontrar uma causa, dependendo da queixa da paciente, ou dor ou infertilidade. No mioma é a mesma coisa. Então, o principal exame barato a ser feito para identificar o mioma e simples uma um ultrassom transvaginal, né? E para tentar melhorar ou delimitar essas lesões miomatosas, a ressonância entra também como um bom auxílio para identificar essa característica dessas lesões. Doutor, quando é necessário intervir no caso da endometriose e dos miomas? Perfeito, né? Na endometriose, a indicação cirúrgica nela é em poucos casos. O principal é, a partir do momento que você identifica a causa dessa paciente como sendo endometriose, a gente sempre fala para essa paciente, o tratamento não é só cirúrgico, não é só medicamentoso, não é só alimentação e atividade física. São as três coisas juntas. Então, Uhum, essa paciente a gente sempre orienta no consultório. Começa, se não faz, uma atividade física de suar a camisa, aquela atividade física de alta intensidade. uhum, A alimentação hoje ela é um fator primordial no tratamento da endometriose, porque tudo que nós consumimos, isso influencia na nossa flora, no nosso trato gastrointestinal, inflamando ele ou não, uhum, consequentemente, esses focos de endometriose também são afetados. A medicação, então a parte farmacológica, ela é importante, faz parte desse tripé no tratamento da endometriose. Então hoje a gente tem medicações para diminuir o processo inflamatório dela, desses focos, principalmente para evitar que fiquem sangrando, uhum. tanto do lado externo quanto do lado interno. E por fim, naquelas pacientes que têm tá tentando fazer todas essas outras medidas, ainda assim não foram efetivas em melhorar a dor, ou naquela paciente que está tentando engravidar já faz um tempo, identificou esses focos, a gente sempre indica daí a avaliação cirúrgica. Entendi. E tem algum alimento específico que pode eh, trazer mais dano? O principal seria legal fazer essa avaliação com o nutricionista, porque Uhum. existem vertentes diferentes de tipos de alimentos que vão ser pior para Beltrana, para Ciclana, para Ah, Fulano, e vão interessante. inflamar mais. Então, Uhum. tentar identificar quais são esses tipos de alimentos que vão piorar esses sintomas para ela, Uhum. consequentemente diminuí-los. Mas o beabá é alimento industrializado. Então, Sim. quanto mais você É abre corante, pacote, açúcar e pior tudo é pra mais. gente, né? Então, o ideal seria, como diz o nutricionista, descascar e não abrir, né? Então, esse Uhum. seria o ideal, né? Existem vertentes do glúten, do carboidrato de rápida absorção. Então, o que que nós, no consultório de ginecologia, a gente orienta, né? A alimentação mais saudável possível. E Uhum. tentar evitar alimentos que fermentam. Então, todo alimento que fermenta gera desconforto gástrico. Consequentemente, também vai gerar desconforto desses focos de endometriose. Olha só. Mas o mais importante é fazer esse acompanhamento junto com o nutricionista que Uhum. principalmente trabalhe com endometriose. É uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, né? Exatamente. E complementando tudo isso, da equipe multidisciplinar, a acupuntura, ela entra como uma forma também de tratamento e alívio de dor crônica, e a Uhum. fisioterapia pélvica. Então Olha não só. é só o médico, a gente Uhum. precisa de todo um aparato, toda uma equipe multidisciplinar para nos ajudar. Uhum. Doutor, e quais são as principais formas de tratamento que a gente encontra hoje, falando tanto da parte medicamentosa quanto quando há indicação cirúrgica? Quando a gente pensa na endometriose especificamente, a causa é os sintomas. Então, quanto mais sintomática essa paciente está, mais ela precisa do tratamento.
Então não adianta encontrar lá um foco de endometriose numa paciente que ela estava assintomática durante uma cesárea e tentar enfiar alguma forma de tratamento. Uhum. A paciente que está necessitando é aquela paciente que tem a dor, aquela paciente que tem o desejo de engravidar e não está conseguindo. Então essa é a paciente que tem a indicação principal desse tratamento um pouco mais incisivo, que é tanto a parte nutricional e a atividade física, algumas medicações específicas e, em alguns casos, selecionados a cirurgia. E no tratamento do mioma, depende também se ele está causando sintoma ou não. Não é porque você fez um exame lá de imagem aleatoriamente e veio uma lesão miomatosa que há necessidade de intervenção. Uhum. Então, a dependência vai ser dos seus sintomas. Se é uma paciente que tem um sangramento intenso, fora do normal, é uma paciente que está tentando engravidar e não está conseguindo, ou tem aqueles sintomas por conta de obstrução do mioma em relação aos outros órgãos, sim, essa paciente ela tem a indicação. Uhum. E hoje a principal indicação é cirúrgica. Existem medicamentos que podem diminuir, por exemplo, o tamanho desse mioma, ou o tratamento cirúrgico, que aí vai lá e retira toda a lesão. E Uhum. hoje a gente tem formas de tratamentos menos invasivas, em que vai lá com uma câmera, por endoscopia, tanto miomas externos, mais do lado de fora do útero, quanto aqueles miomas que estão na cavidade uterina, de forma minimamente invasiva. Uhum. E aí a forma de tratamento também depende de onde está localizado esse mioma. Então, se é um mioma que ele está do lado de dentro, eu vou lá e vou tentar retirar o máximo possível ele. Se é um mioma que está do lado de fora, mesma coisa. E a causa dos sintomas tendem a melhorar com a retirada desses miomas. Uma pergunta que sempre fazem é: e aí, volta depois que Eu ia opera? perguntar isso. Quando você faz a cirurgia para retirar um mioma, teoricamente você tira todo ele. Uhum. Então aquele mioma deixa de existir. Tá? Porém, a paciente às vezes ela tem lá um fator de risco genético. Tem a irmã, tem a mãe, ela tem. Então, em algum momento durante a vida fértil dela, pode aparecer outra célula e crescer Uhum. demais e virar um mioma ali dentro do miométrio. Então, isso pode acontecer outras vezes. O principal enfoque quando a gente pensa em fertilidade é resolver, tirar aquela lesão e liberar ela para ela conseguir tentar engravidar o mais rápido possível. Uhum. Doutor, você poderia enfatizar a importância do acompanhamento médico individualizado nesses casos? Perfeito, né? Quando a gente fala especificamente em endometriose, a endometriose ela é uma doença heterogênea. Então, é diferente, para cada paciente vai ter uma característica de lesão diferente e uma característica de intensidade de sintomas diferente. Então, tem a paciente que tem a dor, tem a paciente que tem a dificuldade para engravidar, tem a paciente que tem a lesão no intestino, tem a paciente que tem a lesão na bexiga. Então, N fatores. Tem paciente que tem lesões tão pequenas que elas causam muitas dores, muitos sintomas. Tem lesões que têm a mesma característica de lesão e não tem quase nada. Então, ela não é dependente da intensidade dos sintomas. Uhum. E quanto mais lesão, não quer dizer que vai ter mais sintomas. Portanto, o tratamento ele deve ser individualizado para aquela paciente, para aquele momento de vida que ela está tendo. Uhum. Se é uma paciente que está tentando engravidar, não é uma paciente que está tentando engravidar. Então, tudo vai depender de como que está o momento de vida dela. Uhum. E óbvio, né? O tratamento não é do médico, o tratamento é da equipe. Então, tendo uma boa equipe para te acompanhar, fisioterapeuta, acupunturista, nutricionista, o educador físico. Então, tudo Uhum. isso ajuda a gente também a melhorar a qualidade de vida ou melhorar a fertilidade dessa paciente. Uhum. Doutora, a gente tem um quadro que se chama Perguntas dos Pacientes do Guia Saúde. E a primeira é a Mariana, e ela pergunta o seguinte: sinto cólicas menstruais muito fortes desde a adolescência. Isso pode ser endometriose? Perfeito, né? Como a gente conversou na lesão de endometriose, ela pode aparecer em qualquer momento da idade fértil da mulher. Uhum. Desde no começo do período fértil até próximo do climatério. Então não tem muito essa assim, só vai acontecer depois dos 30 ou é só depois dos 20 ou é antes do. Não. Então, os sintomas de dor durante o período menstrual, então a dismenorreia ou a dor durante a relação sexual, dispareunia, que atrapalha a qualidade de vida dessa mulher, ela tem que pensar também em algum foco de endometriose como causa. Não é normal ter dor não é normal. E a gente tem um tabu por conta das nossas mães, das nossas avós, que cresceram ouvindo.
É normal ter dor, é normal que você tenha dor durante a menstruação, é normal isso. E não é. A gente sabe que hoje em dia, a dor intensa durante o período menstrual, na verdade, pode ser um sintoma do Uhum. caso de uma endometriose, de algo, às vezes, um pouco mais grave. Ah, eu penso que dor não é normal, né? Você está sentindo dor, Alguma coisa não tá certa. é. E a Cláudia, ela escreveu dizendo: fui diagnosticada com miomas uterinos há alguns anos, mas eles não me causam nenhum sintoma. Preciso me preocupar e fazer algum tratamento? Não, perfeito, né? Entra naquela ideia que ter mioma não é igual a operar. Uhum, Então, o acompanhamento do mioma é feito com ecografia. uhum, E esse acompanhamento você pode ir indo por alguns anos, às vezes até entrar na menopausa, sem uhum, precisar de intervenção cirúrgica, desde que ele não aumente de tamanho, ou esse mioma ele não seja tão grande, ou esse mioma não esteja dando sintomas, como é o caso dela. Então, se uhum, eu tenho um mioma numa paciente assintomática, com características realmente que parecem com mioma, eu posso permitir esse acompanhamento sem precisar de intervenção e sem alarmar essa paciente. uhum. Mas ela tem que fazer o acompanhamento ali para, Perfeito. né? Uma das indicações para aí sim, né, intervenção no mioma é um mioma que está crescendo. Uhum, Então, o mioma ele cresce, cresce, vai fazer uma ecografia lá num ano, tá com 2 centímetros, repetiu lá em 6 meses ou um ano, aumentou para 4, no ano seguinte foi para 10. Opa, o que que uhum. aconteceu? Então, tem que Tem que tirar ficar acompanhando para ver se tá isso, evoluindo, né? isso mesmo. Acontece de diminuir, doutor? Acontece, não é tão comum, mas acontece, principalmente pacientes que usam alguma medicação, por Uhum, exemplo, anticoncepcional, alguns casos podem diminuir de tamanho. uhum. Pacientes que entram na menopausa, então tá lá acompanhando, e aí entrou na menopausa, esse útero regride de tamanho, e consequentemente esses miomas regridem também. Entendi. E a Sofia, ela pergunta: tenho endometriose e sonho em ser mãe. Essa condição sempre dificulta a gravidez? Entra na nossa história sobre Sim. várias mulheres que têm alguma lesão, né, entre 10 a 20%, mas desses, se a gente colocar numa roda 10 mulheres com foco de endometriose, apenas duas delas vão ter algum sintoma ou dor ou Uhum, dificuldade. Então é realmente a minoria que vai ter alguma dificuldade. Então você ter a endometriose não te taxa como infértil, ou te taxa como ter a dor, ter a dismenorreia, ter a dispareunia. uhum, Ter a endometriose faz parte da investigação. Quando a gente faz a investigação, ela faz parte da nossa pesquisar causas de dores, causas de infertilidade. Porém, se achou aleatoriamente em uma paciente assintomática, não tenho por que alarmar, apenas uhum. comunicar, observar e tentar melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Doutor, qual é a mensagem que o doutor gostaria de deixar para as mulheres que convivem com a endometriose e com os miomas intrauterinos? Então, na paciente da endometriose, o principal medo delas é engravidar ou não. Então, esse é o principal motivo que grande parte nos procura. Ter o foco de endometriose não é igual a ser infértil. Então, o importante é tentar investigar bem se existem outras causas e, óbvio, tratar. E na paciente com dor, é o que nós sempre falamos também para vocês mulheres. Ter dor não é normal. Então, se é uma dor que ela é incapacitante, atrapalha a tua qualidade de vida, atrapalha a tua rotina, você vai sair, você vai trabalhar, e isso está te atrapalhando, não é normal. Então, é importante buscar o especialista para investigar se tem ou não algum foco de endometriose. E naquela paciente do mioma, ficar tranquila quando tem o diagnóstico. Uhum. Então, o tratamento dele depende dos sintomas. Não quer dizer que ter mioma, você precisa operar. Então, tudo depende da investigação e do acompanhamento individualizado. Então é isso, doutor. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por ter trazido tantos esclarecimentos, né, a respeito desses assuntos tão pertinentes a muitas mulheres. Perfeito. E ficamos por aqui e até o próximo episódio.